time no Campeonato Brasileiro que tem uma tabela muito mais fácil do que os outros. Será que a CBF fez isso de propósito ou não? Vamos ver quem é que tem a tabela mais fácil e quem é que tem a tabela mais difícil. A Série A vai começar, vamos analisar tudo sobre o seu time, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao canal Torcedorismo. Continuamos aqui nessa semana falando sobre Série A que vai estrear ali no final de semana, né? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal. Amanhã, né, na quinta-feira, eu vou fazer live aqui pra gente montar a nossa liga no Cartola, então se você joga Cartola, ativa o sininho e se inscreve no canal para não perder essa live, pra gente montar a nossa liga no Cartola, trocar uma ideia também sobre o Campeonato Brasileiro, né, sobre também o Cartola, pra gente se divertir, trocar uma ideia aqui em live, começar esse esquenta de Campeonato Brasileiro. Deixa sua curtida e clica no hype depois pra botar esse vídeo lá no alto. Aqui a gente vai ver qual time ficou com o caminho mais fácil. A gente vai analisar a tabela dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro da Série A, assim como a gente fez na Série B, né? Se você viu o vídeo da Série B, a gente vai fazer agora também o caminho da Série A. Então, primeiro eu classifiquei os times em jogos mais difíceis de todos, jogos difíceis, jogos complicados, times que vão dar trabalho e times que vão ter dificuldade no Campeonato Brasileiro. Não é a tier list eu já fiz do Campeonato Brasileiro, vou deixar aqui para você assistir depois, vou deixar no card. Isso aqui são jogos que eu considero os mais difíceis, né? Então assim, quando você for enfrentar Botafogo, Flamengo, Palmeiras ou Inter, para mim são os jogos mais difíceis da temporada. Pouco menos difícil, mas também difíceis. Corinthians, Atlético Mineiro e Bahia. Aí um pouco menos difícil já, Cruzeiro, Santos, São Paulo, Fluminense e Ceará. Sport, Vitória, Fortaleza, Grêmio e Vasco em outra prateleira. E os times mais tranquilos a princípio, Juventude, Bragantino e Mirassol, que a gente sabe que não tem time fácil nenhum. Aqui está a tabela do Campeonato Brasileiro. Você já vai ver aqui que nós temos na estreia os 4 times mais difíceis se enfrentando, né? A CBF já botou assim a tabela, Flamengo e Inter. Palmeiras e Botafogo já se enfrentam na primeiríssima rodada. Aqui você pode ver contra quem seu time vai estrear também, né? A gente vai ter São Paulo Sport, Cruzeiro e Mirassol, Grêmio e Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense, Juventude e Vitória, Flamengo e Inter, Palmeiras e Botafogo, Vasco recebe o Santos, teremos ainda Bahia e Corinthians, Bragantino e Ceará. A gente vai ver a tabela de todo mundo, mas só pra gente ver exatamente o jogo que será na última rodada, que é muito importante também. Vou até para a rodada 38, porque a gente vai ver quem é que joga em casa, fica mais fácil a visualização. Fluminense vai fechar ali contra o Bahia, jogando no Maracanã. Botafogo fecha contra o Fortaleza no Newton Santos. O Corinthians fecha contra o Juventude. O Santos encara o Cruzeiro. O Flamengo pega o Mirassol. Essa tabela do Flamengo é brincadeira, né? Todo ano é assim, né? O Atlético Mineiro fecha contra o Vasco. O Inter pega o Bragantino. O Vitória pega o São Paulo. O Palmeiras vai visitar o Ceará e o Sport recebe o Grêmio na última rodada. Por que a última rodada é importante? Porque, meu irmão, pode decidir a vida de muita gente, pode decidir o título. E o Mirassol, e o Flamengo vai enfrentar o Mirassol, né? Será que isso foi coincidência? Será? Vamos ver, né? Então vamos ver o caminho dos times. Eu fiz essa tabela no Excel aqui igual eu fiz na Série B, tá? Então só para você entender. O time verde, né? Quando tiver uma verdinha aqui, ó, primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada e assim por diante, até 19ª rodada, tá? Porque depois repete o segundo turno, né? Então, aqui, né? O time azul é o mais tranquilo, o time verde um pouco mais difícil, depois vem o amarelo, o laranja e por último os mais difíceis, o vermelho. Aqui é bom pra gente visualizar quantos times tranquilos, entre aspas, o seu time vai enfrentar em sequência e quantos times difíceis, tá? Por que isso é importante? Porque a gente consegue entender quem tem a tabela mais tranquila dessa forma, tá? Por exemplo, Atlético Mineiro, começando aqui a tabela do Atlético, ele começa ali com uma tabela razoavelmente fácil, né? Tem um jogo muito difícil ali na 5ª rodada, mas ali até a 9ª rodada o Atlético Mineiro pode arrancar tranquilamente, mas a reta final do Galo, cara, é difícil, né? Ele pega ali 2 times laranjas e 3 times vermelhos e tem só um dos mais tranquilos, né? A faixa azul, tem ainda a faixa verde, que tem times muito bons, né? Como Vitória, Sport, Vasco, Fortaleza e Grêmio. Então esse verde aqui pode enganar. Então assim, a reta final do Atlético Mineiro é muito difícil. Eu considero a tabela do Atlético difícil por conta da reta final. Acho que você começar bem, tá? Você começar com uma tabela fácil pode dar uma falsa sensação e aí você chegar a ser surpreendido na reta final. Acho uma tabela difícil a do Galo. A tabela do Bahia, que é um time laranja também, assim como o Atlético, né? Um dos times mais difíceis. Já estreia com um jogo de um time do mesmo nível, né? Ele estreia contra o Corinthians, né? A estreia do Bahia contra o Corinthians.
E, cara, esse início aqui do Bahia é bizarro, né? Começar muito difícil também nunca é bom. Você pode perder muito ponto, você pode perder confiança, você pode perder atração, né, do campeonato. Agora, se o Bahia sair desses 8 primeiros jogos aqui bem, tá? Vamos supor, são 8 jogos, vamos supor que ele faça ali 15 pontos aqui, né? Tranquilo, em 8 jogos faz 15 pontos. Cara, a reta final do Bahia é bem tranquila, né? Então, assim, o Bahia, para conseguir o seu objetivo, a reta final é boa, né? Mas essa dificuldade aqui no início pode tirar a confiança do Bahia, ainda mais tendo jogos de Libertadores ali pela frente nesse início de Campeonato Brasileiro também. Mas eu vou considerar a tabela do Bahia equilibrada, tá? Uma tabela equilibrada, muito difícil no início, mas mais tranquila na reta final. Isso pode beneficiar o Bahia lá no final do campeonato. A tabela do Botafogo é bem complicada, tá? O Botafogo tem os jogos mais difíceis no início do campeonato, né? 2 laranjas e 3 vermelhos logo no início do campeonato. Mas a reta final tá igual a do Bahia, né, cara? Olha essa reta final do Botafogo aqui, ó. Da 12ª até 16ª rodada. Ele pega um time azul e 4 times verdes em sequência. Fecha contra um time verde também aqui. Tem só um time laranja na reta final. Então, assim, o Botafogo, ele pode muito bem ganhar esses 3 jogos aqui, depois pontuar bem nesses 5 jogos mais difíceis. Essa é a única sequência difícil do Botafogo, né? O resto é tranquilo. Então o Botafogo tem uma tabela complicada no início, mas fácil no geral. A tabela do Botafogo tá bem fácil. Já vou falar qual é a tabela mais fácil, tá? A tabela do Ceará começa muito bem pro Vozão, para ele já ganhar confiança, mas a reta final do Ceará é muito ingrata. Então, assim, o Ceará tem uma tabela assim de final de campeonato que, meu irmão, olha isso aqui. Olha só a tabela do Ceará no final. Se você comparar com a tabela do Botafogo, que tem aqui, ó, 5 times tranquilos em sequência, depois fecha com verde. Cara, a tabela do Ceará no final é muito difícil, muito difícil. Isso pode ser muito ruim pro final de campeonato do Ceará. Eu vou considerar a tabela do Ceará difícil, tá? A tabela do Corinthians, ela é uma tabela bastante equilibrada. Ela começa difícil, depois ela fica bastante mesclada, né? Ela nunca tem uma sequência muito fácil, talvez essa seja a sequência mais tranquila, mas ainda assim são 2 times verdes, podem crescer no campeonato, né? A gente tá avaliando nesse momento da temporada, antes de começar o campeonato, mas pode ser, por exemplo, que o Vitória dispare, ou que o Grêmio jogue muito, ou que o Vasco jogue muito, ou que o Fortaleza jogue muito. Então, assim, talvez um time verde possa virar amarelo ou laranja. Então, assim, o Corinthians não tem uma sequência fácil no campeonato em momento nenhum, por isso eu vou considerar a tabela do Corinthians equilibrada, tá? A tabela do Cruzeiro. A tabela do Cruzeiro, ela é a definição do equilíbrio, né? Tem ali, ó, um jogo fácil, um jogo difícil, um jogo mais tranquilo, um jogo um pouco mais difícil, aí 2 jogos fáceis, um jogo difícil, 2 jogos mais ou menos fáceis, aí um difícil. Tá vendo? A tabela do Cruzeiro é bem intercalada. Só esses últimos 4 jogos aqui, ó, que tem um laranja, 2 amarelos e um vermelho, que podem complicar o Cruzeiro no final do campeonato, mas o Cruzeiro, pra mim, tem uma tabela tranquila. Agora, a tabela do Flamengo é brincadeira, é todo ano assim, cara. A tabela do Flamengo, ó, começa agora ali, né, contra o Inter, aí depois, olha o início do Flamengo. Arrancada, pode crer que o Flamengo vai ficar no topo do campeonato na 5ª rodada. O Flamengo tá ou em primeiro ou em segundo ali, né? Tem 4 jogos fáceis no início, aí depois engata esse meio aqui, que é o mais difícil do campeonato do Flamengo, né? Esses 5 jogos são muito difíceis, o Flamengo deve cair na tabela, né? Deve cair de posição ao longo dessa 10ª rodada, mas depois, ó, a reta final do Flamengo é muito fácil. Então você pode crer que o Flamengo no final do campeonato vai arrancar. A tabela final do Flamengo é tranquila. A tabela do Flamengo é uma das mais fáceis aqui, né? Tabela do Fluminense. Aqui está o Fluminense, um time amarelo, né? Bastante duvidoso, pode cair por um verde ali, né? Mas também pode subir por um laranja. O Fluminense ainda é uma incógnita nesse campeonato. Tem uma tabela inicial muito, muito morninha, né? Até aqui a 10ª rodada o Fluminense tem que pontuar, tá? Pega 2 times laranjas, mas fora isso ali, tem esse time vermelho no meio do caminho aqui, mas o Fluminense tem obrigação de largar bem no campeonato, porque se não largar bem, meu irmão, a reta final do Fluminense é muito difícil. Olha, compara a tabela final do Fluminense com a tabela final do Flamengo. Olha a diferença. 3 vermelhos, 3 amarelos e 1 laranja. O Fluminense tem uma tabela final muito difícil. A tabela do Fluminense é dura. A reta final do Fluminense é muito difícil. As últimas 9 rodadas são muito difíceis, né? A tabela do Fortaleza, cara, tá equilibrada, né? A reta final muito difícil aqui nesses 5 últimos jogos. Tem um jogo tranquilo pra respirar, mas tem 4 jogos difíceis aqui. E até lá equilibrada, né? A tabela do Fortaleza pode ser ingrata. Tá? Se o Fortaleza der mole, pensando só em Libertadores e quando vir, né,
Por exemplo, final do campeonato, como já aconteceu antes, né? O time priorizar a Libertadores e aí tá eliminado da Libertadores e vai focar no Brasileiro. A reta final aqui, ó, os últimos 10 jogos do Fortaleza são chatinhos. Mas é uma tabela equilibrada, né? Tabela do Grêmio, cara, uma tabela difícil, né? O Grêmio tem sequências difíceis, ó. Tá vendo? Ele não tem nunca uma sequência fácil. O máximo que ele tem são 2 verdes juntos aqui, né? Então o Grêmio tem uma tabela difícil, ele não tem como respirar nesse campeonato. Ele tem jogos intercalados muito duros, vai ser difícil o Grêmio emendar 3, 4 vitórias seguidas, porque a tabela do Grêmio é muito difícil, né? A tabela do Inter começa difícil, porém, ele tem momentos, né? Tem bolsas, tem momentos em que ele, tá vendo? 2 jogos tranquilos, um jogo com o time laranja, e aí pega um time vermelho depois do laranja, depois 2 tranquilos, aí pega um amarelinho, pega um verdinho. Entendeu? A tabela do Inter dá pra respirar, diferentemente da do Grêmio, né? O Inter vai conseguir respirar, eu acho uma tabela equilibrada do Inter, tá? A tabela do Juventude, né? Cara, a tabela do Juventude, ela é difícil independentemente de qual adversário o Juventude vai pegar, né? Porque o Juventude é um dos times de menor investimento do campeonato. O início é muito difícil, né? O Juventude, ele deve terminar ali a 7ª rodada na parte baixa da tabela, porque ele pega 3 times muito difíceis, pega um confronto direto aqui, e pega um time difícil aqui. Então, assim, provavelmente aqui na 8ª rodada o Juventude ainda vai estar lá embaixo, mas essa meiuca aqui o Juventude vai ter que aproveitar para arrancar, porque os últimos 5 jogos são difíceis. É uma tabela difícil do Juventude. Tabela do Mirassol, idem, né? Não importa o que vai acontecer, o Mirassol vai ter uma tabela difícil, mas essa reta final aqui fizeram de brincadeira com o Mirassol, tá? Irmão, olha isso aqui, cara. São 5 jogos difíceis, mais um para terminar contra o Flamengo. Então, assim, Mirassol vai ter uma dificuldade absurda. É a tabela mais difícil do campeonato, já digo logo, né? A tabela do Palmeiras está muito generosa também. Pega 2 jogos mais difíceis no início e depois arranca ali para ter uma tabela mais tranquila na reta final. Muito generosa a tabela do Palmeiras, está com uma tabela tranquila. O Bragantino está com uma tabela muito difícil. É o início difícil e uma reta final difícil, né? Então, assim, tá difícil no início e tá difícil no final. O Bragantino vai ter muita dificuldade. A tabela do Santos, ela começa ali podendo ter espaço para pontuação, porém esses 2 laranjas aqui vão trazer dificuldade para o Santos, mas até aqui a 9ª rodada o Santos tem que pontuar, porque na reta final, cara, ele pega os 4 times mais difíceis da temporada, intercala ali com 2 times bem fáceis, entre aspas, e termina com um time do mesmo nível dele, né? A tabela do Santos, cara, é difícil por conta da reta final ali, com muito time vermelho, né? O Santos vai ter muito time vermelho aqui. O São Paulo tem uma tabela fácil, tá? A tabela do São Paulo é fácil. O São Paulo começa ali com times que possibilitam o arranque, né? Por exemplo, ele pode vencer aqui, depois arrancar com esses 3, empatar com o vermelho, e de repente até vencer um vermelho. Aí depois tem esses 4 times aqui que é possível que ele vença, e depois tem mais 4, tá vendo? O São Paulo ele tem possibilidade de arrancar, de fazer 3 vitórias seguidas, 2 vitórias, 4 vitórias. Então isso traz confiança no campeonato. Por que eu tô trazendo a tabela de, tem um jogo difícil seguido do outro? Porque é difícil você arrancar, ganhar confiança, né? Então, o Campeonato Brasileiro é muito confiança, né? Então, imagina, se o São Paulo tem lesões em sequência em algum momento aqui, ele não vai perder tanto. Agora, se o Santos, por exemplo, perde o Neymar aqui, nesse momento do campeonato, olha quantos jogos difíceis, os jogos mais difíceis o Neymar vai perder, entendeu? Por isso que é bom você ter uma tabela equilibrada, né? O Sport tá com uma tabela. Essa é a tabela equilibrada que eu tô falando, ó. Começa ali com 2 times razoavelmente difíceis, né? Depois pega 4 times que o Sport pode bater de frente. Depois pega 3 times ok. Depois pega um difícil, um fácil, um difícil, um fácil. Então, assim, essa é a tabela que você quer. Uma tabela equilibrada, que te permita ter uma sequência de vitórias, que te permita respirar. O final do Sport tá bom, então é isso, né? O Vasco, por exemplo, não vai conseguir respirar, cara. O Vasco não vai conseguir respirar. Ele tem 2 jogos difíceis, aí já tem um fácil e depois são 4 difíceis. Aí respira um pouquinho aqui, mas se já tivessem confiança, pode ser ruim pro Vasco. Aí tem uma meiuca ali com um time tranquilo, já pega um time dificílimo e a reta final ali é difícil. São 3 times difíceis nas últimas 4 rodadas do Vasco, né? E o Vitória, cara, tá com uma tabela boa. O Vitória pegou uma tabela boa porque ele na reta final tem 3 times tranquilos. As últimas 2 rodadas, se deixar pra definir qualquer coisa nas últimas 2 rodadas, o Vitória vai se lascar. Esses 2 jogos, mais esses 2 últimos jogos aqui, são complicados. Tem que aproveitar esse bolsão na reta final e, obviamente, arrancar aqui, ó, nesse momento. Esses 3 jogos aqui dá pra arrancar e depois aqui, ó, nesses 4 jogos que o Vitória pode arrancar, tá com uma tabela equilibrada. Pra mim, a tabela mais fácil, cara,
Eu acho que é a do Palmeiras, cara, ou a do Botafogo. Os dois estão com tabelas tranquilas. Palmeiras, Botafogo e Flamengo estão com tabelas tranquilas, né? Tabela muito, muito difícil, cara, que a gente tem pela frente aí. A gente tem essa tabela aqui do Ceará, que tá muito difícil. A gente tem a tabela do Santos, né? O Santos tá com uma tabela muito difícil. A tabela do Fluminense também tá muito difícil. Para mim, são os times que mais vão ter dificuldade nesse campeonato, se, né, deixarem para resolver na reta final. E aí, cara, comenta aqui embaixo, você acha que a CBF favorece um time ou outro, ou você acha que isso é sorte, e você acha que isso aí, não importa o adversário que vier, o seu time tem que ganhar, cara? Na minha análise, eu acho que é bom você ter uma sequência de times tranquilos para você vencer e ganhar confiança. Se inscreve aqui embaixo, a gente vai analisar o Campeonato Brasileiro inteiro, deixa sua curtida e o seu hype. Amanhã tem live, cara, então anota aí, 8 horas da noite tem live aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!